Hello everyone, my name is Joana Castro, meu nome é Joana Castro e hoje a gente está nesse seminário incrível com o tema Perca seu bloqueio com o inglês de uma vez por todas e comece a aprender. Esse seminário é para você que tem alguma dificuldade de decidir, de finalmente dar aquele passo para aprender a língua, porque tem algum medo, algum trauma que, segundo você, é um bloqueio. E a gente vai ver sobre isso, tá? Ou é você que já estudou muitos anos de inglês, fez algum cursinho e hoje não sabe falar, não consegue se soltar, entende muita coisa, mas já tentou fazer uma viagem, ou está numa situação de emprego, ou sabe pessoalmente que não consegue destravar sua fala, mas é mais focado para aquelas pessoas que querem, que desejam começar a fazer um curso de inglês, a aprender inglês, mas tem medo, tem bloqueio, não começaram ainda, não sabem falar nada de inglês ainda, não sabem inglês, porque ninguém sabe nada de alguma coisa, tá? Por isso que eu tô fazendo assim. Então, esse seminário é para vocês. Gente, então vamos lá. A primeira coisa, eu quero começar esse seminário com essa frase do Ludwig, é um filósofo. Eu quero começar essa frase, que seria uma frase motivacional para gente e que vai guiar o nosso seminário. Ela fala assim: The limits of my language are the limits of my world. Os limites da minha língua são os limites do meu mundo. Então, eu tenho certeza que se você está assistindo esse vídeo, é porque você com certeza ou tem uma vontade ou uma necessidade de aprender inglês, ou uma vontade pessoal, de realização pessoal, ou uma necessidade que você vê que te atrapalha no ambiente de trabalho, não te traz aquela promoção que você gostaria, ou te faz permanecer num emprego que você não tem tanto crescimento, porque você não pode tentar ir para uma grande cidade ou uma multinacional porque não tem inglês, ou você tem a condição de fazer viagens internacionais e já até talvez fez, mas escolheu os lugares que não precisava ter inglês e talvez talvez não, percebeu que perdeu uma experiência mais profunda porque não tem inglês. Ou tem sonhos aí de mudar para outro país, fazer intercâmbio. Então, todos esses sonhos, essas necessidades ou desejos, elas estão limitando o seu mundo agora. E isso está sendo o seu limite por causa da sua língua. Por isso, eu achei que essa frase motivacional é muito incrível. Os limites da minha língua são os limites do meu mundo. Porque a linguagem, ela é o que conecta, o que comunica e o que te leva a outros mundos, mesmo da sala da sua casa, vendo aquela série em inglês, assistindo, entendendo originalmente o que está acontecendo, sem aquela dublagem que talvez não bate tão bem com a cena, com os personagens, né? Então, beleza, vamos lá. Vou introduzir um pouco o nosso diálogo aqui, a nossa conversa, me apresentando melhor. Eu falei só meu nome é Joana Castro, eu sou professora há mais de 8 anos, eu trabalhei em várias escolas, grandes redes aqui de escolas regulares e cursinhos de inglês, sempre trabalhei em mais de um lugar ao mesmo tempo, por isso eu tive contato com tantas escolas e metodologias que funcionavam ou não funcionavam, e tantos públicos diferentes, e principalmente tantos adultos com essa dor, esse medo, esse bloqueio, por isso eu decidi fazer esse seminário, que agora está sendo gravado para vocês, para todo mundo ter acesso. E eu queria falar rapidinho sobre a minha propriedade, a minha qualificação, né? Então, eu tenho formação em letras, português e inglês. Eu fui professora em diversas redes, como eu estou falando para vocês. Lidei com diversos públicos, materiais, metodologias e cursinhos. E também fui professora nos Estados Unidos, uma professora visitante de intercâmbio numa escola. Lá, no final da minha experiência, fiz uma especialização pela Harvard, sou graduada, pós-graduada pela Faculdade de São Luís, em São Paulo, em educação também. Tenho diversas especializações. Quem quiser pesquisar o meu currículo Lattes,
Vou deixar na descrição do vídeo, mas pode pesquisar Joana Castro Teixeira Machado, que me encontra também. E essa especialização que eu fiz pela Harvard, que abriu os meus olhos e deu um boom, que foi o motivo pelo qual eu saí desses cursinhos, parei de trabalhar nessas situações e criei meu próprio curso, que está com as matrículas abertas, inclusive até dia 22 de maio de 2023, é o Joana Castro Inglês 1.0 para alunos iniciantes. Então, eu decidi fazer esses materiais gratuitos também, porque desenvolvendo o curso em volta com isso, eu percebo mais ainda travas que muitos têm. Então, eu queria trazer esse conteúdo para todo mundo. Vamos destravar, vamos perder o bloqueio. Enfim, então mais ou menos rapidinho, não vou falar tanto para não essa parte não, só para vocês me conhecerem, tá? Vamos lá. Aqui, inclusive, quando eu trabalhei nos Estados Unidos, eu acostumei muito a fazer isso. Os nativos estadunidenses são muito práticos, então para ser professora lá, tive que fazer essa adaptação, passo a usar isso sempre, que é colocar, principalmente para você que é adulto, o que, que vai acontecer no meu curso. Sempre explico para os alunos o que está por trás ali do curso, para eles conseguirem sempre avaliar a qualidade, o que está acontecendo. O adulto gosta disso, quer isso. Nós, adultos, somos a nossa principal fonte confiável para decidir avaliar algum produto, né? Então, eu gosto de fazer isso, continuo fazendo isso, e coloco aqui também para vocês nos nossos seminários e nos vídeos, só para vocês saberem o que, que vai acontecer, o que, que vai vir aí no seminário e já ficarem prontos para participar e entender. Então, primeiro já me apresentei rapidinho. Ponto 2, a gente vai fazer uma checklist, a gente vai fazer uma lista juntos de como desbloquear esse medo que você tem, como perder o seu bloqueio para aprender inglês de uma vez por todas. A gente vai fazer uma checklist juntos. Depois eu vou dar um exemplo muito interessante de tudo que a gente viu na checklist, um exemplo prático para não ficar só na teoria e você entender bem como você pode desbloquear esse seu medo e aprender inglês de uma vez por todas e de verdade e profundamente. E aí depois eu falo para vocês sobre uns outros webinars que a gente vai ter, tá? E deixo ali. Ok, beleza. Aqui está o meu certificado, eu quis mostrar só para alguma curiosidade, mas eu vou deixar o meu Lattes também com todas as produções. Então, o primeiro ponto da nossa checklist, gente, o primeiro ponto para você perder o seu bloqueio é entender que o problema não é com você. O problema não é você. O que acontece com os alunos adultos, muitos alunos ativos que fazem aula comigo já, ou alunos que já fizeram, dentro desses 8 anos de carreira, sempre tive alunos que chegavam para mim e falavam no começo da nossa jornada de aprendizagem de aulas, assim que eu estava conhecendo, ou sempre falavam: ai, professora, eu não sou muito boa, eu não sou boa, eu não sei aprender muito bem, eu tenho muita dificuldade, olha, já saiba que eu tenho bloqueio. Gente, não. Eu já quero desmistificar isso. Primeiro, não é você. Você provavelmente tem algum trauma que está te bloqueando, mas esse trauma, com certeza, é uma experiência externa que você viveu. Então, o problema não é você. O problema não está em você. Eu coloquei esses 2 artigos aqui da BBC News, que é um dos jornais internacionais mais famosos, tá em português esse artigo, tá? E coloquei também um TED Talk, um vídeo no TED.com. Quem conhece aí a TED Talk é uma das plataformas internacionais mundiais hoje mais acessíveis, mais confiáveis e mais utilizadas. Tá em inglês o vídeo, mas eu conferi, tem legenda em português. Esses 2 links, esses 2 artigos, são para vocês confirmarem as minhas informações, porque provavelmente você ainda não me conhece. Então, eu estou sempre colocando isso para o adulto para não ficar à mercê das minhas falas e entender que eu não falo nada que eu acho. Ah, nesses 8 anos de prática eu vivi, eu sei que... Não. Inglês, educação, linguística são ciências e eu embaso na ciência, nos estudos. Uso os meus exemplos para vocês entenderem, para ficar mais acessível, mas está aqui informação científica para vocês confirmarem o que eu estou falando. Ninguém, o aluno adulto, nenhum de nós tem algum bloqueio patológico mental.
nós não temos. Então, não é você não tem um bloqueio. A primeira coisa que você tem que entender, você provavelmente está bloqueado por uma coisa externa que não foi culpa sua. Talvez foi um trauma, você teve já uma experiência com inglês, ou na escola regular e não entendia nada, mas não era culpa sua, ou era, infelizmente, o demérito do governo, do Estado, de má formação dos profissionais, ou do sistema que não permite o profissional lecionar. Eu já fui concursada, então eu sei, eu tinha a qualificação, mas o sistema não permitia tanto ali. Então, às vezes, aquilo te travou, você às vezes até gostava, mas depois foi perdendo o gosto, ou você fez algum cursinho quando mais novo e teve algum trauma igual eu, no meu caso. Hoje eu sou apaixonada com inglês, minha missão, eu tenho certeza, desde 6 anos de idade já dava aula para Champion, então sempre soube que eu queria ser professora. Isso vem da minha família, da minha formação. Só que, gente, mesmo amando hoje a minha profissão, ser professora de inglês é a minha paixão, quando eu era adolescente e tive o privilégio, no caso, minha madrinha pagou inglês para mim, gente, eu chorava, esperneava para minha mãe deixar eu faltar. Eu era pré-adolescente nessa fase. Eu estava tendo um trauma, porque eu usava freio de burro na época. Então, vocês imaginam o bullying que eu sofria. Ou seja, aquela experiência me traumatizou. E na sala de aula, no cursinho, eu não aprendi. Eu não aprendi inglês ali. Aquilo ali me deu uma base, me deu um guia. E graças a Deus o cursinho que eu fiz era muito voltado para gramática, que hoje não é o ideal, mas para mim foi excelente porque hoje eu sou professora. Então ele me embasou muito, foi incrível para mim. Mas enquanto eu estava vivendo aquilo, foi um trauma. Foi um trauma. E eu só quebrei aquele trauma em outra situação da minha vida, que é uma história para depois. Então, quer dizer, eu também vivi esse trauma, você talvez está vivendo, e isso não é você e nem é só você. Saiba que a maioria dos alunos que eu tenho, ou já tive, ou convivi, chegam com esse trauma e constantemente reafirmam: ah, eu não estou aprendendo, eu tenho dificuldade. Não, tem comprovação científica. Se você não tiver uma desabilidade mental ou uma patologia, né, que te impeça a aprender as coisas em geral, você não tem bloqueio nenhum, você está bloqueado por algum trauma. Então, isso é a primeira coisa. Entender isso para aceitar, se desprender desse trauma, se desprender dessa muralha que está te atrapalhando, ok? Primeira coisa. Agora, então, check na nossa checklist. Agora, vamos lá. Os outros passos que são os mais importantes são esses aqui. Descubra o que combina com você. Igual eu dei o meu exemplo. Nessa época, o cursinho tradicional de sentar numa sala de aula cheia de alunos, ter vergonha da minha aparência e assim, ter vergonha de participar, aquilo me aquilo travava a minha aprendizagem. Então, o que acontece? Aquela estrutura não estava combinando comigo. Por isso, você, como adulto, tem a capacidade agora de entender o que você gosta, saber da sua rotina. E assim, você tem que descobrir o que funciona para você. E os 3 pontos principais do que você tem que ver num curso, quando você for escolher para estudar, ou, eu quero tentar estudar sozinho. Os 3 pontos que você tem que buscar na sua trajetória ali, são esses 3 tracinhos aqui do slide, aqui embaixo. Primeiro, formato. O formato. Existe o formato tradicional, que é esse que eu falei. Você entra numa sala de aula, tem vários alunos. Eu já fui professora há muitos anos desse formato. Então, o que acontece para o adulto? Para criança ou adolescente, esse formato normalmente funciona bem. Apesar de que eu tive essa situação que, pessoalmente, não foi legal para mim, mas funcionou no geral também, pelo que eu disse do embasamento. Enfim, né? O formato tradicional, ele é o formato de você estar numa sala de aula, tem vários alunos e tem o professor que vai expor a matéria. Esse formato para o adulto, normalmente, ele não funciona tanto hoje em dia, porque eu vivi vários anos, tantos adultos que tinham um sonho, entravam para a aula, todo feliz, teacher, tô feliz, vou aprender, sempre foi meu sonho aprender inglês. Aí vinha um imprevisto na vida. E aí o aluno começa a faltar de aula, ou porque tem um imprevisto no trabalho, ou sei lá, um imprevisto pessoal. Aí no que você começa
faltar de aula, o formato tradicional, quando você perde as aulas, todo mundo no grupo avança e você não. Você não tem a matéria não vai voltar para você. Então você fica totalmente perdido. Isso aí desmotiva e normalmente os adultos que eu convivi paravam as aulas. Porque não está aprendendo, porque perdeu várias aulas, várias semanas, ou teve várias semanas que atrasou. Você perde a matéria. E o formato tradicional, ele vai acompanhar o grupo, não o indivíduo. Por isso que o contrário do formato tradicional é o formato individualizado. Ele acompanha o indivíduo. Vou dar o exemplo do meu curso, Joana Castro Inglês, na Hotmart. Agora, inscrição aberta para o 1.0, que é para iniciante. Vou dar exemplo do meu curso. Como ele é online, na plataforma da Hotmart, permite que você assista o vídeo quantas vezes quiser. Se você não puder assistir hoje, amanhã, teve um imprevisto na sua vida, o meu curso tem acesso de 2 anos para isso. Eu tentei individualizar tudo. Se você quer assistir o vídeo mais rápido, é igual aqui no YouTube. O YouTube é individualizado. Você assiste o vídeo que você tem interesse, você pode aumentar ou diminuir a velocidade aqui. Então, isso é individualizado. Você, como indivíduo, ter vários recursos que possam atender a sua vontade ou a sua necessidade. Então, você lá no meu curso vai colocar a velocidade mais rápida, se o conteúdo já for algo que você sabe, você quer só revisar. Teve uma semana de imprevisto, alguns meses de imprevisto, não pode assistir. Quando você voltar, você assiste tudo de novo, ou assiste de onde parou, tem como marcar. Então, isso é o individualizado. O material, por exemplo, do meu curso, que está incluso no curso, o material, você pode acessar como você prefere, é individualizado. Às vezes você, indivíduo 1, vai baixar o material que você gosta de papel e vai imprimir, fazer o livro para você. Às vezes tem uma outra pessoa que vai só acessar virtualmente, eu dou todas as possibilidades. Então, isso é um ponto, o formato é um ponto que você tem que ver o que funciona para você. Porque tem gente que prefere deslocar da sua casa e ir para a sala de aula física no formato tradicional. E tudo bem, você precisa descobrir qual formato funciona para você. A minha rotina é muito pesada, eu prefiro o formato do exemplo do seu curso, Joana, porque eu posso assistir quando der, eu posso assistir na minha velocidade, posso assistir o vídeo quantas vezes eu quiser, ilimitado, sem ter vergonha, porque ninguém está vendo. Mas às vezes você é alguém que gosta de estar ali na sala de aula pessoalmente. Tem gente que prefere estudar presencial. Então você precisa ver esse formato. Isso é a primeira coisa. Descobrir o que combina com você em relação ao formato. Ok. Segundo ponto, metodologia. Aí eu vou contar um segredo para vocês, tá? E também quero que vocês pesquisem depois no Google. Quais as metodologias mais eficazes para se aprender uma segunda língua? Façam essa pesquisa para confirmar, mas vou deixar também os links de referência, sempre dando para você a confiabilidade. Mas pode fazer essa pesquisa por si mesmo, se você quiser, tá? Esse ponto aqui não é o que você prefere, tá? Esse ponto aqui é metodologia comunicativa que você tem que buscar no curso. Ou buscar, se você for estudar sozinho, você tem que buscar estudar com o método comunicativo. Por quê, gente? Isso agora é seríssimo. Eu vejo muitos professores ou pessoas, infelizmente, eu vou falar a verdade, eu vejo muitos gringos que chegam no Brasil e como a gente tem na nossa cultura essa questão de endeusar muito, tudo bem, é o nosso jeito, não estou criticando isso, tá? Estou só mencionando. Muita gente vem para cá e começa a fazer dinheiro em cima da gente. E eu vejo que tem muitos cursinhos, muitas pessoas, quando você entra lá no período de inscrição ou no site da pessoa, a metodologia é um monte de palavra solta, que não existe, é uma metodologia que não existe. Eu fico assim, como assim? A pessoa inventou uma metodologia. Gente, eu, Joana, vou ter o meu jeito de dar aula. Eu vou ter o jeito que eu prefiro, o lugar que eu prefiro para escolher os templates dos slides. Tá, isso aí é pessoal, mas metodologia, abordagem, linha de raciocínio, de criação de um curso, isso não pode ser o que a pessoa, o professor decidiu.
Ou uma pessoa que abriu uma franquia de cursinho decidiu. Sabe por que não pode? Porque educação, linguística é ciência, igual eu falei. Milhares de pessoas no mundo e várias instituições estruturadas de anos sentam, estudam, pesquisam, colocam na realidade, coletam dados e formulam resultados para entender o que funciona na linguística, no cérebro, no corpo, como funciona o processo de aprendizagem, como funciona lá no cérebro. Então, gente, não tem como eu do nada, eu, Joana, querer inventar uma metodologia. Isso é a base de toda a jornada. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que é metodologia. Pensa numa ponte, tá? Vocês, aqui está você, e a ponte liga você ao conteúdo, ao conhecimento que você está buscando. Então, a ponte, ela é o quê? Ela estrutura, ela é a conexão. A metodologia é como se fosse a estrutura de concreto ali, de aço, de vigas, que faz a ponte. O asfalto seria a abordagem. Então, colocando a ponte está ali estruturada, pronta para conexão, e o asfalto ele faz que aquela conexão seja melhor, não é uma estrada de chão cheia de buracos, difícil não. A abordagem, o asfalto. E o veículo é o formato. Então, o veículo você escolhe. Você quer ir de carro? Você quer ir de moto? Você quer ir de bicicleta atravessar a ponte? Tudo bem, você escolhe o formato. Individualizado ou tradicional, já expliquei. Só que o asfalto, a qualidade do asfalto, ela não tem que depender de você. É a empresa que vai lá e asfalta. E se a empresa que vai lá e faz o asfalto é toda corrupta, o asfalto vai ser horrível, não é? Se a empresa que faz, seus engenheiros que fazem a ponte, o projeto da ponte, e a empresa que faz a ponte são corruptos, o que vai acontecer? A ponte vai cair, é perigosa, não é? Então isso não é a sua escolha. A ponte e a abordagem, ela é o que você vai ver que é comprovado como melhor e mais eficaz. Por isso que você tem que pesquisar antes de escolher o seu curso ou começar a sua trajetória, porque isso também é o que vai desbloquear o seu medo, porque durante a aprendizagem você vai tendo prazer, vai vendo que funciona, vai vendo dar certo e isso vai te motivando. Que é o contrário, o que te deu trauma e te bloqueou, às vezes foi não ter na época, não saber o que funcionava para você e uma série de passos que te fez desmotivar mais ainda. Então, agora a gente está indo no contrário disso para quebrar essa muralha. Ou seja, metodologia, o formato, eu dei as opções, falei dos formatos que existem, os principais, e você vai descobrir o que você gosta, tá? Agora, vai fazer a sua checklist pessoal, não posso te ajudar nessa. Tem que ver, prefiro presencial, prefiro online. Ok. Agora, a metodologia não é o que você prefere. Você tem que buscar essa aqui, a metodologia comunicativa. Por quê? Para que serve uma língua? Comenta aí nos comentários, antes de eu responder. Escreve nos comentários. Para que serve uma língua, uma linguagem para você? Comenta aí. Pausa o meu vídeo e escreve. Agora eu já vou responder. A língua serve para permitir que as pessoas se comuniquem. Mesmo uma linguagem entre animais. Animais que têm linguagens desenvolvidas, as orcas, por exemplo, que tem, as baleias em geral são consideradas muito inteligentes, as orcas as mais inteligentes, elas têm uma linguagem entre elas. Então a linguagem serve para comunicar. No caso dos animais, vamos atrás daquela presa. As orcas, por exemplo, elas comunicam e elas arquitetam muito bem como pegar uma presa. Elas, por exemplo, conseguem pegar uma arraia e a arraia tem aquele sting, tem aquela cauda que é venenosa, e as orcas têm uma estratégia para conseguir virar a arraia para cima, deixa ela paralisada e elas conseguem comer sem serem envenenadas. Ou seja, elas têm uma linguagem para arquitetar uma coisa, para se comunicar e estarem na mesma ideia ali, para uma não atrapalhar a outra no que elas vão fazer. Então, a linguagem serve para os seres se comunicar. A linguagem, para nós humanos, serve para a gente se comunicar, passar mensagens.
intercâmbio de mensagens, trocar mensagens, perdi a palavra, estava pensando em inglês, trocar as mensagens. Então, se o objetivo da linguagem é comunicar, a metodologia comunicativa usa o objetivo da linguagem já no processo de aprendizagem e aquisição daquela linguagem. Por isso é a mais eficaz, porque durante o processo de aquisição da linguagem, que você está modificando as suas conexões cerebrais, que você está adquirindo como adulto um novo compartimento mental, exatamente, isso acontece. Vai lá no meu Instagram também, Joana Castro Inglês, que eu fiz um vídeo sobre isso, e tem artigos também. Você vai criar um compartimento mental ao lado do compartimento da sua língua materna, no nosso caso português. Esse compartimento ao lado que você vai guardar o inglês, ele vai ser criado através de novas conexões, new pathways, novas conexões mentais que você cria no seu cérebro. Então, enquanto você faz isso, você já faz desenvolvendo a comunicação. O meu curso, por exemplo, estou dando exemplo do meu curso toda hora, gente, que é o que eu tenho acesso, e eu não vou ser antiética de mencionar outros cursos ou dar o nome exatamente, né? Anteriormente eu mencionei, no geral, algumas, não seriam charlatões, algumas pessoas que eu não acho que é charlatão, não acho que a pessoa tem maldade, não, mas a pessoa quer entrar nesse ramo, ver que chega aqui e pode fazer sua vida, ganhar o seu ganha-pão dando aula de inglês, só que a pessoa não se prepara ou estuda para isso. E isso que é um ponto que me dá medo, porque a gente está lidando com uma coisa séria. Igual você aqui está assistindo esse vídeo, é porque você teve algum bloqueio que foi causado por você por profissionais ou métodos ou abordagens, formatos que te traumatizaram. Então, estou dizendo que isso é sério, né? Mas, enfim, então, no meu curso, a metodologia comunicativa funciona mesmo online, quer dizer, você pode escolher um formato online, individualizado online, por quê? Se a metodologia tiver lá que é comunicativa, você vai o tempo todo produzir, falar, comunicar. Então, você vai desenvolver a sua fala, a sua conversação, que é o objetivo. E as outras habilidades da língua também, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês na prática, que interessante você desenvolver a metodologia comunicativa pegando, vendo, adquirindo a mensagem escrita, audição, fala e depois leitura. Ao mesmo tempo, você está adquirindo a língua, desenvolvendo as habilidades todas para se comunicar. Porque às vezes você está assistindo aqui, você é uma pessoa que já tem o inglês, você estudou por anos, você entende tudo que você ouve, você lê, entende tudo, você assiste série, filme, entende e não consegue falar. Ou seja, você não aprendeu na metodologia comunicativa, porque você desenvolveu uma habilidade só, ou só três. Ler muito bem, entende, mas não produz, isso não pode acontecer. Você tem que conseguir desenvolver todas as habilidades. E aí você tem a capacidade de usar a língua na realidade que você quiser, ou na entrevista de emprego, ou no emprego, nas reuniões, ou em viagens, enfim. Você vai numa viagem, você vai ler o cardápio, você vai ter que fazer o pedido, você vai ter que ouvir o que o garçom fala, então todas as habilidades têm que ser desenvolvidas. Por isso, essa metodologia, gente, tem que ser a base da sua pesquisa quando você for escolher o seu curso ou traçar a sua aprendizagem só autodidata aí, tá? E por último, o terceiro ponto, esse terceiro ponto aqui já é uma sugestão, tá? Uma sugestão, uma dica. Busque uma abordagem, lembra que eu falei que a abordagem é o cimento? Ele pode ser todo cheio de buraco, pode ser cheio de declives, então não é tão bom, porque o asfalto que foi colocado não foi tão legal, ou pode, ao invés de ser asfalto, ser estrada de chão, você vai chegar lá, você vai chegar no seu objetivo. A metodologia te dá essa base, a ponte. Então, a metodologia tem que ser a comunicativa, para ela ser a ponte que te estrutura, senão você não consegue pular daqui para cá, né? A abordagem a minha sugestão é que seja a abordagem dinâmica motivacional, por quê? Porque aí vai ser aquele asfalto mais lisinho. Então, quanto mais prazeroso ou leve for a sua jornada de aprendizagem, mais você vai perdendo o seu bloqueio, que é o objetivo do nosso seminário, descobrir como perder o bloqueio totalmente.
Então, a abordagem dinâmica é aquela que você vai assistir e para você ela é dinâmica. Vou dar exemplo do meu curso mais uma vez, que é o acesso que eu tenho.